Quero trazer essa palavra ao seu coração agora, entrar na palavra de Deus. E eu lembro que quando a gente foi separar essa série de mensagens de pai para filho, tá aqui a arte maravilhosa. Nós pensamos na série para que fosse ministrado ao nosso coração o entendimento da paternidade de Deus e a nossa filiação, filhos de Deus. Sendo que há um consentimento e entendimento na nossa geração e durante toda a história, isso desde os nossos primórdios, isso antes da criação, que o próprio inimigo, o inimigo das nossas vidas, o diabo, o anticristo, tá certo? O espírito do anticristo, ele trabalha para tentar desvirtuar o entendimento da paternidade de Deus. Então Deus, ele criou todas as coisas, ele fez tudo, e o Senhor fez tudo perfeito. Sendo que vocês, eu não sei se você já parou para pensar, mas por que Deus permitiu que houvesse a queda, que ele fizesse o homem pecar? Na verdade, Deus não pensou num plano B, Deus ele já pensou de forma eterna toda a história, todo o entendimento do caminhar, da jornada cristã, da jornada bíblica, até a consumação final, o retorno de Jesus Cristo. Então não foi um plano B de Deus a vinda de Jesus. Vamos lá. E aí o anticristo, o diabo, o espírito do anticristo, ele trabalha lá naquele momento, desvirtuando o entendimento do homem, a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus. Porque todos os dias, queridos, eu não sei você, mas todo pai, ele tem o prazer de chegar em casa e ele voltar do trabalho, um trabalho exaustivo, cansativo, de muita coisa, de muita resolução e de conquistas, de avanços. E há um prazer no pai em ver seus filhos. Há um prazer de todo pai chegar em casa e olhar os seus filhos pequenininhos e dizer: papai, vamos brincar. E você não sabe de onde tirar a força, mas você brinca. Você não sabe de onde tirar a energia, mas é o seu filhão. É tudo o que você tem, é o que é mais importante para a sua vida. Então todo pai, toda mãe sabe que isso acontece diariamente. Então Deus, ele vinha e aparecia na viração dos dias. No final do expediente ali, no tempo em que o homem estava, Adão e Eva, criado, perfeito, Deus, ele vinha no final, na viração dos dias, ele aparecia para o homem para ter um relacionamento, uma intimidade, para que o homem pudesse conhecer a vontade de Deus. E isso foi quebrado, foi feita uma ruptura devido à falta de entendimento do homem, que era tão importante ter um relacionamento com Deus. E o diabo, ele faz o homem quebrar essa relação, pecando contra Deus. Então desde o princípio, o diabo, ele trabalha para que as gerações, elas não tenham o conhecimento da paternidade de Deus. Durante o Antigo Testamento, você sabe que Deus, ele é chamado de Todo-Poderoso, ele é chamado de Yahvé, ele é chamado de El Shaddai, Elohim, ele é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento ele é chamado dessa forma, até que mais ou menos em alguns versículos ali, no livro de Isaías, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Isaías, ele é o profeta messiânico, aquele que anuncia sobre o retorno de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Ele, mais ou menos, ele começa a descrever a Jesus sobre o Pai da eternidade. E esse é um dos únicos momentos do Antigo Testamento que vai falando sobre Deus sendo o Pai. Até que Jesus, ele vem como Filho de Deus, manifestar essa presença de Deus, a paternidade de Deus entre os homens. E Jesus, ele não traz um diálogo e uma conversa com Deus distante. É bem interessante isso, porque Jesus, ele não fala com Deus: olha, esse é o Todo-Poderoso, esse é o meu Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus, ele vem e se relaciona com Deus como sendo o seu Pai. E não sei se você já parou para prestar atenção, que eu pensei nisso aqui recentemente. Olha que interessante, quando Jesus nasce, ele nasce segundo 100% Deus e 100% homem. Mas chega um momento que Jesus, ele começa a ter o entendimento que ele não é filho de José e Maria. E precisa José e Maria dizer para ele que ele é filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Jesus, ele tem um entendimento, essa percepção de que ele tem uma relação tão íntima com Deus, que ele o chama de pai. Inclusive, mais ou menos aos 12 anos de idade, ele está ensinando na sinagoga aquelas pessoas ali que estão lá ouvindo sobre as verdades de Deus. E a Maria chega para chamar Jesus, perturbada porque ele se afastou deles, e ela chega para chamar Jesus. Ele diz: espera aí, eu estou tratando dos negócios do meu pai. Jesus tinha um entendimento correto de quem Deus é, e de quem Ele era, e de quem nós podemos ser nele, de quem nós somos nele. A questão, queridos, é que durante o Novo Testamento, a caminhada de Jesus, os seus passos aqui, ele fala com Deus como sendo seu pai, e nenhuma vez Jesus usa o termo distante nas suas orações, na sua conversa, no seu diálogo com Deus. Ele sempre fala: Pai Santo, Pai Justo, Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai nosso. Jesus nos ensina como orar. Certo, discípulos, venham cá. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Senhor é o Deus que fez todas as coisas. Não, vem cá, discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso. A relação, ela é íntima, ela é pessoal, ela é muito próxima. Mas como eu falei, não bastava o Antigo Testamento, não bastava o Jardim do Éden, a expulsão do homem ali no período da queda, no Jardim do Éden. Você sabe que o espírito anticristo, ele continua atuando na história. Ninguém aqui é imaturo para não perceber a maneira que ele age. E existe pelo menos uma característica, eu posso aqui dentre essa, tentar ramificar outras aqui para você, mas você vai perceber, 1 João capítulo 2, não precisa se abrir agora, que esse não é o texto bíblico, tá certo? 1 João capítulo 2, versículo 22 diz o seguinte: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então o espírito anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Em outras palavras, o anticristo, ele não quer que você tenha conhecimento da paternidade de Deus. Ele não quer que essa geração tenha conhecimento da sua filiação com Deus. E de fato, queridos, é o que nós temos visto na nossa sociedade, que devido à desestruturação familiar, o esfacelamento da família, nós temos percebido na história recente, a nossa geração vivendo crises e mais crises de pânico, crises de saúde mental, crises éticas, crises morais, a falta de propósito, a falta de sentido, e é o que nós entendemos sobre o espírito da orfandade agindo entre nós. Mas esse não é o espírito apenas da orfandade, é o espírito do anticristo, não permitindo que as pessoas tenham conhecimento e o acesso à paternidade de Deus. O problema não é com que você tenha fé em Deus. Você pode ter até fé em Deus, as pessoas podem até crer em Deus, mas o problema que o anticristo tem trabalhado, grave isso, guarde, é que você não tenha um relacionamento com Deus, que você não conheça Ele como um pai. Essa é a grande questão, porque o espírito anticristo está agindo. É o entendimento, queridos, quando ele continua agindo, é o entendimento da seguinte forma: eu não sirvo para nada, a minha vida não vai dar certo, eu não tenho um pai presente, eu não fui amado, eu tive uma criação de um pai abusivo, eu sou filho adotado, olha, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida não tem mais propósito. É esse entendimento, a mentalidade de orfandade. Isso não é uma ação natural, queridos, é o espírito anticristo agindo nos corações. A minha vida não vai dar mais certo, tudo que eu faço dá errado, a minha história vai ser um zero à esquerda, bem que meu pai falou, bem que minha mãe disse, é por isso que meu pai me abandonou.
E crises e mais crises têm acontecido, emocionais, psicológicas, físicas e muito mais que isso, espirituais. Fala para mim nessa noite, para o seu coração, fala comigo, diga: eu tenho um pai. Isso é um círculo, queridos, vicioso, que a falta da paternidade, ela vai gerando outras consequências. Por exemplo, se a história do meu pai não deu certo, a minha família não deu certo, então provavelmente a minha também não vai dar. Então não tem problema eu continuar um casamento. Não tem problema se eu não for um pai, porque eu também estou só repetindo o que aconteceu na minha história, ou nas histórias dos meus antepassados. Nega o pai e nega o filho, nega a relação, nega a paternidade de Deus, nega a filiação como filho de Deus. É o entendimento da vivência da escassez. Por exemplo, quando eu vou colocar os meus filhos para dormir, eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, filho de 7 anos, outro 5. Eu vou colocar o Lucas e o Felipe para dormir, que é uma aventura. E aí os meus filhos, eles não olham para mim: papai, é o seguinte, papai, tá garantido o leite de amanhã, papai? Ó, papai, tá garantido o biscoito? Os meus filhos não olham para mim e perguntam isso. Ou eles também não saem do quarto: peraí, papai, só um instante, viu? Peraí, só. Aí vai lá no armário, abre o armário, sobe na cadeira e abre o armário, olha lá, tá garantido o biscoito. Aí volta para cá: pronto, papai, tá tudo certo, o biscoito de amanhã vai ter, viu? Ele não chega para olhar se tem leite. O meu filho, ele vai ouvir e vai dizer: você é meu filho amado, você é meu filho querido, boa noite, filho, que Deus te abençoe. E aí ele vai fechar os olhinhos ali e vai dormir com a maior paz possível, que ninguém pode ter como uma criança. Sabe qual é a garantia dele? Que ele tem um pai que amanhã vai prover. Amanhã vai ter um pai e uma mãe batalhando, lutando para poder colocar dentro de casa, para poder ele ter. E essa é a garantia. É por isso que o salmista, no capítulo 23, o salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele está dizendo assim: olha, Deus, ele é o meu pai, ele é o meu cuidador, ele é o meu auxílio, ele é o meu ajudador, e de nada eu terei falta. O que ele está dizendo? Ele é o meu provedor. Amanhã está garantido. Eu posso não ter tudo hoje e não ter tudo amanhã, mas o necessário eu não terei falta. Aquilo que eu preciso, eu não vou ter falta. O entendimento da paternidade de Deus. E qual é o oposto disso, queridos? A mentalidade de orfandade. A mentalidade de órfão é: nossa, eu preciso manter hoje, eu preciso conquistar hoje, eu preciso ter tudo agora, eu preciso ver se vai faltar amanhã, porque eu não sei se amanhã vai ter, então eu tenho que conquistar logo tudo que eu puder agora. E aí é uma geração correndo tão rápido, pelo senso da escassez, pelo senso que as coisas vão faltar. Então ela tem que ter tudo o mais rápido possível, em todas as áreas da vida dela. E isso traz consequências terríveis para a alma. Gera estresse extremo, crises de ansiedade. E é por esse motivo que Deus, quando Ele vai tratar sobre a paternidade de Deus, escute isso, guarde no teu coração, quando o Senhor vai trabalhar sobre a paternidade, Ele sempre continua falando sobre a ansiedade. E quando Ele vai falar sobre a ansiedade, Deus, Ele fala sobre a paternidade. É como se Ele está dizendo: olha, peraí, não anda ansioso, porque você tem um pai. E pelo fato de você ter um pai, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Você está entendendo, irmão? Amém, querido? Pode glorificar Jesus essa noite, irmãos. Você tem um pai. Não há mentalidade de orfandade nessa noite. O Espírito de Anticristo está agindo bem longe. Bem longe. Então, quando eu elimino o pai,
Inclusive o Dia das Mães é uma festa. Querem tirar das escolas, né? O Dia das Mães, eu não sei se já estão fazendo isso. Querem tirar o Dia da Família e tal. Eu não vou entrar nesse assunto aí. Mas quando chega o Dia do Pai, não tem quase nada. O pai recebe uma bala. E olhe lá. O pai, oi pai, dia é teu, é pai? Maravilha. Olha, o pai, a presença paterna, ela confirma a identidade do filho. A presença e a figura do homem, do pai, num ambiente de criação, de educação de um filho, ele confirma a identidade, ele confirma o caráter, o DNA, os valores, os princípios. Então, quando eu elimino o pai, eu elimino o quê? A identidade. Quem você é. Qual é a grande questão da nossa geração, queridos? Eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde eu estou indo. O futuro é muito incerto. Tudo é tão inseguro. Nada vai fazer sentido. Qualquer coisa que eu tentar, tentei. E alguns, por tentarem, muitas vezes abrem mão das suas próprias vidas. A identidade do pai. Nós podemos virar essa chave, queridos. Eu abro um parênteses aqui. Pai, você tem uma grande responsabilidade. De pai para filho. Eu lembro-me que eu perdi o meu pai aos 8 anos de idade. E eu não pude ter um relacionamento com meu pai na adolescência. Mas até os 8 anos eu aprendi os valores, a identidade, os princípios. Sendo que chegou um período da minha adolescência que o meu coração bradava pelo abraço do pai. Porque no caminho da maturidade, no caminho do crescer, existem fases da nossa história. Em alguns momentos a gente precisa do leite, outros precisam do quê? Do alimento sólido. Depois você precisa de quê? De um pai presente, de lazer, desfrutar da presença. E eu cheguei num tempo na adolescência em que eu precisava apenas do abraço. Talvez alguns aqui nessa noite vieram com esse sentimento de eu só queria ter um abraço. E eu lembro que essa era a minha grande questão na minha adolescência. Eu não ter um pai. E eu vinha aos cultos, às programações e me questionava: poxa, por que Deus tirou meu pai tão cedo da minha vida? Até que aos 17 anos de idade, aqui nesse palco, nessa igreja, com um violão, ministrando uma canção, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. E ele disse: ei, Samuel, peraí, para por aí, eu sou o seu pai. E eu me deitei aqui de joelhos, eu caí no chão de joelhos chorando e dizendo: meu Deus, tu és o meu pai. Aí ele falava no meu coração: antes de você ser, dele ser o seu pai, eu já era o pai dele. Fui eu que permiti, fui eu que criei, fui eu que cuidei. E a partir de hoje eu sou o seu pai. E aos 17 anos eu entreguei minha vida a Cristo aqui nesse palco. Cresci no ambiente cristão, mas não tinha um entendimento da paternidade de Deus. A partir dali a minha história mudou, a minha vida mudou. Olha, querido, todas as vezes que Jesus falava com Deus, ele dizia o quê? Meu pai, meu pai. Até que Jesus, no Getsemane, nos últimos momentos da sua vida, olha para cá, Jesus está ali no jardim de Getsemane.
E aquele momento ele não é legal, né? É um momento difícil. Jesus está suando sangue, de tamanha angústia, porque estava reservado para ele o ápice da dor humana, o ápice da aflição de uma pessoa, que era a morte mais terrível daquela época, o sacrifício e a morte de cruz. E ele sabia para onde o seu corpo estava indo. Mas ele está no jardim de Getsêmani, prostrado diante de Deus, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A Bíblia diz que Jesus se levanta dali, ele é entregue voluntariamente. Ele não corre, ele não foge, porque era da vontade do amor de Deus entregar o seu próprio filho. E voluntariamente Jesus ele vai ao encontro dos soldados e ele dá a face para ser entregue e ser crucificado. Mas quando ele está na cruz do Calvário, o diálogo de Jesus muda, as palavras dele mudam. Com os seus braços abertos, com os seus braços estendidos, com tamanha dor, na sua cabeça uma coroa de espinhos, o seu corpo todo maltratado, cuspido, no seu rosto não havia formosura, e ele está na cruz do Calvário, de braços estendidos, e diz para o céu: Deus meu, Deus meu. Ele não fala Pai meu, Pai santo, Pai justo, mas ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Há um entendimento que nesse momento há uma dor profunda no coração do pai, porque não há dor maior de um pai do que entregar o seu próprio filho, o seu único filho. Mas ali estava acontecendo algo precioso, queridos, na nossa história, em que o espírito da orfandade ele seria vencido, em que a morte seria vencida, e todos aqueles que crescem no sacrifício de Jesus poderiam ter acesso à presença de Deus como seu Pai. E Deus, de certa forma, Ele está virando as costas para o seu único filho, para não ver o sofrimento, o sacrifício, mas com entendimento, dizendo: Filho, eu quero que mais pessoas se acheguem à minha mesa, eu quero que mais pessoas tenham acesso à minha presença. Através do seu sacrifício, outros serão aceitos, serão amados. João capítulo 1, e esse é o texto de hoje. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí Paulo ele pega esse entendimento, João capítulo 1, versículo 12, e ele ensina novamente a igreja de Roma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8,15 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Filhos adotivos, filhos adotados. Talvez para alguns aqui diz: nossa, se eu crer em Jesus eu vou ser um filho adotado. É, isso mesmo. Agora deixa eu te dar um entendimento do contexto. Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele tem um sentido. Todas as vezes que você lê um texto bíblico, você não pode tirar o texto bíblico e tentar trabalhar ele fora do contexto. O texto aqui, Romanos 8,15, está dizendo o seguinte: Ele não nos deu o espírito para nos escravizar,
Você está liberto. Qual é a mentalidade da orfandade? É o espírito do anticristo agindo, não é verdade? Que nos escraviza. De que forma? Para nos distanciar de Deus, lá da queda. Amém? Vocês entenderam, queridos? Amém? Vocês estão aqui, pessoal? Mas aí Paulo diz: mas, porém, vocês receberam o Espírito Santo. Vocês foram adotados. Nesse período aqui, geralmente uma mãe, quando ela tinha um filho, até os 9 dias, ela colocava, mais ou menos 9 dias ali de vida a criança, ela colocava para o pai ver a criança. E pai, quando olhava para a criança, ele poderia recusá-la ou aceitá-la. Então, se ele negasse, rejeitasse a criança, ela tem problema, tá? Tem uma dificuldade, então, não quero, não é meu filho. E aí, se ele aceitasse, claro, seria o seu filho considerado. É por isso que existem muitos imperadores que, quando você olha a história normal, você vê que existem vários imperadores que eles eram órfãos. Vários imperadores romanos. E, de certa forma, quando Paulo está escrevendo aqui a igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, mas para um filho adotivo, como naquela época, um pai para chegar diante de todas as outras crianças, e ele olhar para uma criança e dizer: eu quero você. Era algo especial. Ser adotado era algo maravilhoso. Ser escolhido pelo pai. Alguém que foi rejeitado, mas lá na frente apareceu alguém e diz: tem vários, mas eu quero você. Vem, vou te dar tudo o que você precisa. Talvez alguns aqui nessa noite tiveram uma paternidade difícil, e o seu entendimento da sua relação de paternidade foi deturpada. Mas ainda que esquecidos, à margem, houve um Pai, o nosso Deus, que olhou para mim e para você e disse: venha, eu te escolhi, você é o meu filho amado. E aí você confessa Jesus, entrega a sua vida a Jesus e desfruta da paternidade de Deus, do relacionamento com Deus. Aqueles que creram tiveram o privilégio de se tornarem filhos de Deus. É por isso que todas as pessoas podem ter acesso à paternidade de Deus. Todos podem ter acesso, e essa é um desejo de que nós precisamos ter no nosso coração, para que todos conheçam a Deus como o nosso Pai. Queridos, não há outra religião e não há outra linha de pensamento, não há outra linha de ensino, de fé, regra de fé, parecida com a nossa. E não é querendo disputar, é porque não há. Nós estamos propondo de verdade, a nossa fé propõe de verdade um relacionamento com o Criador, mas não distante, como sendo o nosso Pai. Ele é acessível, Ele é perto, Ele é um bom Pai. Mesmo adotados, você foi escolhido, você foi chamado, e tem o privilégio de chamar Abba Pai, Paizinho querido. Fala para a pessoa que está do seu lado, diz assim para ela: se você tem um pai, você tem tudo. E aí eu termino essa mensagem. Essa é a primeira mensagem, irmãos. Se você quiser um compilado das mensagens, você tem que vir para todas elas. E traz um caderno, anota tudo que você puder. Eu termino essa mensagem da seguinte forma. Olha só que interessante, quando nós percebemos a paternidade de Deus,
Nós somos libertos do espírito da orfandade. Lembra, queridos, que eu falei? Quem é que está agindo no mundo, fazendo isso? Quem é, pessoal? Meu irmão, você está aqui hoje, irmão, amém? Vamos mostrar que a igreja está cheia, o pessoal que está online aí, ó, está cheia, pessoal aqui, vamos lá. Quem é que está agindo, pessoal? O anticristo, né? O que ele está fazendo? Mentalidade de orfandade. Não vai dar para nada, minha vida não vai dar certo, não tem um jeito, aquilo que falaram sobre mim realmente é verdade. Essa coisa dessa geração, da nossa geração, que nós estamos dentro aqui. Qual é o entendimento da paternidade de Deus? É que se eu tenho Ele, de nada eu terei falta. A presença dEle é poderosa, ela é real, ela está aqui. A paternidade de Deus é presente. Você é filho de Deus. Sendo que para eliminar a mentalidade da orfandade, não é de forma instantânea. É por esse motivo, queridos, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Está entendendo? Eles saíram, foram libertos do Egito. O texto está dizendo, vocês foram libertos da escravidão, do espírito da escravidão, daquele passado que você vivia, você foi liberto. Então eles saíram do Egito, nossa, que bênção. Aí Deus abre o mar vermelho, um milagre acontece, Deus manda maná, Deus manda maravilhas, eles vão vendo tudo acontecendo, até que chega um momento que olha para trás. Estão conseguindo entender aí, pessoal? Aí olha para trás, né, e diz, não é melhor voltar lá para trás, não? Estava tão bom lá no Egito. Não era mais necessário, né? A paternidade de Deus ali cuidando, provendo. O alimento não era mais suficiente, a presença dele não era tudo. Parecido com o jardim, né, do Éden. Se repete no Egito, no deserto. E aí o povo sai do Egito, mas o Egito não sai dele. A mentalidade de órfão, de escassez. Eles começam a querer acumular as coisas, a querer ter tudo. E era para passar 40 dias no deserto. Eles passam 40 anos, irmãos. Sabe o que significa isso? Era necessário ter um entendimento, um caminho de maturidade. Por isso que quando você entrega a sua vida a Cristo e vive a paternidade com Deus, existem pessoas que serão atacadas de forma intensa nos primeiros anos, no início da sua jornada cristã. E você talvez até diga, quando eu entreguei minha vida a Cristo, parece que ficou pior ainda, o negócio está mais difícil. É que quanto mais você se relaciona com Deus como seu Pai, mais o inimigo fica furioso. Porque você está tendo intimidade, é o que ele não pode ter, e é o que ele queria ter. Ele não tem. E você tem através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí o que ele faz? Existem pessoas, não sei se você já viu, que na caminhada, no início, né, na história, ela está caminhando, e ela começa a olhar para trás. Ela começa a dizer, estava tão bom lá no passado, poxa, está muito difícil agora, está complicado. O espírito da orfandade, a mentalidade da orfandade. Quando Paulo ele escreve à igreja de Romanos, ali no capítulo 12, ele diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário que haja uma mudança de mente, uma metanoia, uma transformação, uma virada de chave. Eu era órfão, agora eu fui adotado e eu tenho um pai. Eu posso sentar na mesa e desfrutar da presença dele. Eu tenho o seu afago, eu tenho o seu abraço, eu tenho o seu carinho, eu tenho o seu amor, eu tenho o seu cuidado, eu tenho a sua presença. E ela me completa, ela me satisfaz. Mudança da mente. E isso é um caminho de maturidade. Por isso que existem pessoas que vão tomando leitinho, um filho adotado, pequenininho, tomando leitinho, papai segurando lá, né? Os bebezinhos. Imagina um monte de bebezinho, irmão, entregando a vida de... Papai do céu só... Pegue mamadeira. Mamadeira, irmãos, os princípios elementares, os primeiros passos da fé. É vida frutífera na família ICP.
confissão de fé. Os passos que a gente vai propondo da nossa igreja, o cara ir se alimentando. Você que está aqui hoje nessa noite, você está ouvindo já algo mais sólido, não é verdade? Um alimento, está saindo mais alimentado, cheio. E esse caminho é de maturidade, você vai crescendo. Aí existem coisas da meninice, de criancinha, da adolescência, que elas vão passando, vão ficando para trás, a gente vai ficando mais adulto, mais experiente, da maneira que o pai trabalha, porque a gente vai conhecendo a ele, vai entendendo a forma que ele age, vai tendo mais percepção, perspectiva, uma ótica divina com relação às coisas que estão para acontecer. Então o futuro ele já não é mais incerto, não é mais inseguro, como alguns diziam. Agora eu tenho um pai que cuida do hoje, cuida do amanhã e cuida da eternidade. Agora a minha vida tem um descanso, tem um alívio. Agora eu tenho o meu sustento, eu tenho a minha provisão. Ô pastor, mas e as minhas lágrimas ainda continuam? Mas chegará um dia que Jesus vai voltar e toda lágrima será cessada. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Até chegar lá, a Bíblia diz que é um caminho de maturidade. Você começa a conhecer o amor de Deus, ser cheio desse amor, cheio da plenitude de Deus. E o amor de Deus te constrange, o amor de Jesus te constrange todos os dias. Querido, eu quero falar ao seu coração, decida nessa noite, para viver esse caminho de maturidade, de intimidade, de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Tome essa decisão na sua vida, vire a chave do coração, vire a chave, desfrute da presença dEle, desfrute do cuidado dEle.